O HQCG é uma série de programas para discutir a criação e o desenvolvimento de histórias em quadrinhos com autores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi selecionado pelo edital Morena Cultura e Turismo, patrocinado e apoiado pela Lei Aldir Blanc, FEMIC, Sectur e Governo Federal. Salve a todos e todas! Estamos aqui com mais um episódio do HQCG, com autores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para falar um pouco sobre a criação e desenvolvimento de histórias em quadrinhos. Hoje o nosso papo é quadrinho de A a Z, né? Como que a gente, como autores independentes, criamos as nossas histórias e ela chega até o produto final, que é o livro. Então eu fiz aqui um roteirinho sobre os principais tópicos que todo autor precisa preencher para conseguir lançar o seu quadrinho. E a gente vai conversar com os autores sobre isso. É importante dizer que assim, o quadrinho ele tem uma característica que existe algumas coisas que são clássicas, mas cada autor acaba resolvendo de uma forma diferente. Então, existem várias e várias maneiras de resolver a mesma coisa, o que torna também a criação de quadrinhos uma coisa extremamente interessante. Então, vou começar com o básico, que é o roteiro, né? O clássico do roteiro é você escrever lá em laudas, seja no computador, seja à mão livre. E aí o formato é mais ou menos o seguinte: cena 1, quadro 1, vamos supor, Wolverine está de costas e sente um cheiro, não sei o que lá. Quadro 2, e você pode também definir lá, tipo, o Wolverine está em zoom out, zoom in, está em silhueta, né? Os roteiristas, principalmente os de histórias em quadrinhos continuadas, de super-heróis e séries, geralmente eles trabalham com roteiro escrito. Não é a forma que todo mundo trabalha, e por isso que a gente vai aqui descobrir com os nossos autores aqui qual é a forma que cada um de nós atua. Então eu ia começar aqui com o Emanuel. E aí, Emanuel, como que você trabalha o seu roteiro? Então, roteiro, assim, como eu faço, eu sou desenhista, né? Sou desenhista também. O roteiro eu faço toda a página desenhando mesmo. Eu pego lá a página e vou construindo quadro a quadro. Digamos que eu construo toda a minha história primeiro com a narrativa. A narrativa para mim é fundamental. Então eu vou fazendo lá os quadros, né? Me preocupo com isso inicialmente. E a história, ela vai indo nesse processo, certo? Porque esse estilo que eu até falei no programa anterior, que é nesse método Marvel, né? Que o pessoal fala, né? Que é conhecidíssimo. Que o Stan Lee, ele pegava, dava um roteirinho lá para os artistas, ou às vezes nem dava, né? Tipo, o cara que nem Jack Kirby, por exemplo, ele só falava, vamos fazer uma história assim, assim, o Jack ia lá e fazia tudo, rolava tudo. E aí ele chegava lá e botava aquele roteirinho dele lá, o pessoal fala que ele é roteirista, né? Mas para mim não é bem assim, entendeu? Porque depois que, uma vez que a narrativa está pronta, fica muito fácil você botar o diálogo. Então, eu acho que, assim, para mim o mais complicado é aquele processo ali, da narrativa. Na hora que você está desenvolvendo cada página por página. Às vezes, eu já reparei, se você fica nesse lance de página por página, às vezes quando você coloca uma do lado da outra, às vezes dá um erro de continuidade. Mas esses são os detratores da história, que você vai arrumando e tal. Aí depois você tem que fazer uma página, você tem que colocar um quadro antes. E isso é muito legal também, esse processo. Certo? Que te ajuda a solucionar todos os problemas sempre, né? Com criatividade. Uhum. E aí, depois que eu já bolei tudo, todas as páginas, digamos que a edição tem 40 páginas, eu já bolei todas as 40 páginas, a história já está pronta. Do começo ao fim. Trama, tudo, tudo. Só no desenho.
Aí depois que vai ser o processo da valorização, né? Que é o que você falou aí, fulano não sei o quê, né? Tá na silhueta, Wolverine tá na silhueta. Quando, por exemplo, é um roteirista que trabalha com o desenhista, aí é mais ou menos detalhado, assim como o Fábio falou mesmo. O cara explica tudo certinho, porque o cara que escreve, ele também imagina, né? A cena, ele não consegue desenhar, mas ele imagina ali o texto, né? Então, inclusive tem uns que fazem questão que seja daquele jeito, né? Porque o cara imaginou, tipo o Alan Moore, por exemplo, né? O Alan Moore, e eu fui descobrir depois, cara, mas muito tempo depois, que ele também é desenhista. E ele, até que ele faz bem, tipo assim, você entendeu? E por ele ser desenhista, ele sabe a narrativa certinho, como contar os números de quadro, que ele queria que é 9 quadros, parece, né? Que era 9 quadros ou mais em cada página dele. Mas é mais ou menos isso aí, é o método Marvel. Legal. É legal uma coisa que você falou aí, que assim, você tem espaço para rever o que você fez, né? Rearranjar, né? Você tem esse espaço que não é rígido, né? Então você tem esse conhecimento de que chegando no final você vai ainda arranjar algumas coisinhas, alguns detalhes, né? E isso é uma das coisas mais legais que eu acho que tem na criação, né? É você poder voltar ali e, enquanto não tiver publicado, você pode mexer, né? Depois que publicar, aí já era. Fala, Vanik, seu jeito de fazer a parada. Bom, o primeiro livro, Detalhes, eu fiz com sinopses. Eu tinha só a primeira ideia, que foi, no caso, foi um sonho que minha esposa teve, ela me passou o sonho, e só que ela não tinha começo, tinha só um pedaço da história. É quando a personagem chega numa casa lá, é aquele pedaço que a gente tinha, então a gente teve que reconstruir a história, dar um começo e um final para a história. E eu escrevi sinopse assim, a página 1 vai acontecer isso. A página 2, o personagem está tirando água do poço. Página 3, ela está em tal lugar fazendo tal coisa. Então, eu não fiz quadro a quadro, escrevendo, no caso do roteiro, escrevendo quadro a quadro. Eu fiz, sim, sinopse das páginas, né? Não chega a ser um método Marvel, mas depois que eu fui para o thumbnail, já vai direto para a página, aí sim, de acordo com aquela sinopse lá que já estava escrito, aí eu fiz lá o método Marvel, igual o Emanuel falou, fazer a página estar desenhada. Depois que eu terminei todo o capítulo, aí eu vim fazendo o roteiro. É só esse detalhe diferente, só da questão do Marvel Way, né, de trabalhar. Aí vem com todo o trabalho de fazer primeiro essa questão da sinopse, para ter mais segurança, né? Eu não tive segurança em produzir direto, assim, o thumbnail, né? Nesse primeiro livro. Aí no segundo, eu já também, só que eu digitei o pré-roteiro, vamos dizer assim, as ideias, né, a sinopse de cada página, né, para poder trabalhar assim. E já nesse terceiro material que eu já falei para você aquela vez, Fábio, da fábula, né, que eu quero produzir, eu já fiz direto no thumbnail, né? Não foi página, não, fez thumbnail mesmo, tamanho, né, de um cartão de visita. E aí eu trabalhei toda a história, porque como ela não tem diálogo, ela é uma história sem diálogo, eu trabalhei direto ela mesmo no thumbnail até o fim. Agora, depois eu escaneei, agora eu vou trabalhar no digital para depois fazer eu quero usar um método diferente, que é, não vou usar digital para fazer arte final, quero usar na tinta mesmo, né? Mas basicamente é só esse adendo da produção. É legal também que uma coisa que você falou que aí se você não tinha segurança, mas eu acho que assim é interessante a gente ir progredindo no trabalho, né, e se autoconhecendo. E eu acho que tem uma coisa que você faz que eu também faço parecido, que eu vou falar mais para o final das falas, né, que é essa coisa de cada projeto é um projeto. Para mim funciona assim, né? Por isso que é legal o quadrinho, eu acho. Assim, cada pessoa, né, ela trabalha de uma forma. Então o Emanuel tem uma fórmula que para ele funciona muito bem, e ele persegue aquilo porque para ele aquilo funciona de forma excepcional. Para mim essa fórmula não funciona porque para A mim não cada projeto. ser, ô Fábio, a Aham. não ser quando, por exemplo, eu trabalho só de desenhista, né? Por exemplo, o Sim, cara sim, chega com um aí roteiro. é O cara fala assim, isso, Manuel, eu quero que você só desenha. Aí eu aham. tenho que seguir o processo do cara.
Sim, é Eu sou só outra história. um peão só. Não, então, e para mim, para mim tudo tem que ser muito fluido. Eu preciso vamos dizer assim, possibilidades de fazer da forma que a história meio que me pede, né? Mas aí eu falo isso melhor daqui a pouco. Vamos deixar o Anderson falar um pouco e aí a gente volta. Então, Anderson, se quiser aí dar sua fórmula aí pra gente. A gente vai roubar as fórmulas de todo mundo aí. A minha fórmula Marvel é a seguinte. Eu, primeiro, quando eu vou fazer a tirinha, eu penso a história e faço um rascunho. Ou no papel ou no digital mesmo, direto, mas sempre tem um rascunho antes. Aquele rascunho eu já vou definir o que vai acontecer em cada quadro e às vezes eu já meio que defino, esse capítulo dessa tirinha eu já tenho a história para a próxima. Aí depois de definido isso, só uma moto aqui. Depois de definido isso, né? Aí eu começo a fazer o desenho. E às vezes durante o desenho, porque eu já tenho mais ou menos a ideia do texto, durante o desenho eu posso mudar uma coisa ou outra, porque sempre tem uma piadinha, eu posso, de repente, eu estou pensando na piada de um jeito, aí eu mudo algum detalhe do texto para ficar mais interessante de acordo com aquilo que eu estou vendo no desenho. Quer dizer, às vezes o desenho muda a forma como eu estou tendo a ideia. Eu também escrevo outros roteiros, eu tenho outros materiais escritos, inclusive uma ideia que eu tive com o Vanik uma vez, que um dia a gente vai fazer isso. Eu cheguei a fazer um curso de roteiro, né? E comecei a definir aquele roteiro, daquele padrão lá, quadro tal, tal coisa, quadro tal, tal coisa. Só que eu tento, assim, só meio que descrever o que é cada quadro, porque eu penso o seguinte, na hora que o cara vai desenhar, deixa ele usar a criatividade dele também. Aham, sim. Legal. Então, como eu falei, o meu processo ele tem essa dinâmica de entender mais ou menos qual que é o projeto que eu estou trabalhando, e aí eu tentar entender qual é a melhor forma. Então, eu vou falar um pouco do último quadrinho que eu estou fazendo, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu fiz um roteiro que eu criei 6 colunas numa folha de sulfite, e aí nessas colunas eu já fazia o thumbnail, mas um thumbnail que não é muito legível, é mais assim uma pontuação de quantos personagens cabem aqui, quantas falas cabem aqui, né? Pensando mais ou menos nessa dinâmica. E sempre em duplas, né? Porque as páginas a gente lê em duplas. E aí não era o que eu estava planejando, mas depois o que aconteceu foi que eu comecei a cortar as páginas, as colunas, e montar uns durex aqui. E comecei a montar, porque essa história ela tem passado e futuro, né? Ela acontece no presente e passado. E aí, conforme a história foi andando, eu fui percebendo que as colunas podiam se deslocar e talvez aquele passado fosse melhor contado no começo, aquele outro pedaço podia estar mais no meio e tal, né? Então eu trabalhei e isso é muito parecido com o trabalho de roteiro de cinema, na verdade, né? O thumbnail ali na verdade, o thumbnail de cinema não. É muito parecido com a montagem do filme no cinema. O cara filma tudo lá que ele quer e não é exatamente da forma que ele filmou é que o filme passa, né? Tem os cortes, decide se aquela cena é muito longa e ele, né? Então foi um pouco roubado aí do cinema essa ideia que eu tive de conseguir espaçar tudo. E aí, assim, só que eu não defino muito bem, assim, o que eu vou desenhar, eu não fico gastando tempo preparando isso, né? Eu preparo só mais ou menos o escopo do que eu quero. E aí, no segundo momento, aí eu começo a fazer que eu vou realmente desenhar a página e tal. Aí eu começo a fazer uns esbocinhos menores, assim, não sei se vai dar para ver, mas, tipo assim, tem uma cena que a mulher tá espantada. E aí eu faço vários esboços pequenos, bem toscão, assim, mas que eu consigo entender qual daqui, porque eu sempre penso assim, no meu quadrinho, para mim, as imagens, sempre que possível, elas precisam transmitir uma sensação, um sentimento, né, alguma coisa, porque diferente de um livro ilustrado, né, a imagem do quadrinho ela tem uma função.
né? O livro ilustrado, você tem uma abertura maior, porque quem conta a história é somente o texto, né? O complemento da imagem ali pode levar para várias interpretações, pode expandir a história, pode brincar com a história. E nos quadrinhos eu acho que isso tem uma outra função, né? A imagem tem uma função também de contar a história. E até o Emanuel falou, acho que no primeiro ou no segundo episódio, que o desenho também tem a função de eliminar texto, né? Quanto melhor o desenho for, menos texto talvez você precise usar. A não ser que você for o Alan Moore, que realmente escreve, ele escreve muito já, né? E mesmo que você tire tudo do Alan Moore, ainda sobra texto a dar com pau. Mas é um Então, texto maravilhoso, né? É um texto maravilhoso, assim, não, que às vezes você fica até meio, fala, cara, vou tirar isso aqui, né? Mas você sabe uma coisa que eu agora pensei aqui? Eu acho que até fugiu do meu raciocínio. Ele tá falando de tanta coisa, cara. Não, pode continuar aí, que fugiu aqui. Tá, não, tudo bem. Já volta. E aí, a próxima parte que a gente vai trabalhar é a arte, né? Então, você já tem o roteiro, né? Ou você vai trabalhar conjunto, mas agora a arte eu estou falando de uma forma mais técnica. E a forma clássica da técnica é o lápis, muitas vezes o lápis azul, né? O nanquim e em folha tamanho A3. Essa é a forma clássica, né? Conceituada. Será que não é legal falar por que usa o lápis azul, Fábio? Por que usa o lápis azul? Explica aí, fala você aí. Pode falar. Pode falar. Acho legal. Não, pode falar. Eu descobri o grafite azul com o Roger Cruz, que eu via que ele fazia aqueles esboços, né, os desenhos dele, tudo ficava aquele fundo azul e a arte final. Aí ele está lá na matéria que ele foi entrevistado, que ele falou que na hora de escanear, né, se você escanear em tons de cinza, aquele azul ali não sai. Então você não precisa ter o trabalho de passar a borracha, Apagar. né? Apagar. Uhum. É muito legal mesmo essa... E eu acabei adotando isso no sistema digital. Eu só uso o azul, cara. Só o azul. Eu acho que também ajuda você a ver a transparência, né? Do que você está fazendo e não confundir o que você está fazendo, né? Eu lembro que no quadrinho da Arca, que era infantil, tinha parte que eu queria reforçar, aí você faz aquele esboço e vira uma bagunça, às vezes. Nem você está entendendo mais onde que tá a mão. Tipo letra de médico. É a letra de médico de desenhista de quadrinho. E aí eu fazia, às vezes, com a caneta vermelha, onde eu achava que era realmente o desenho, né? Para separar das outras partes, eu fazia de caneta vermelha porque ele destacava. Então tem várias funções aí, né? Mas aí eu queria saber de vocês, né? Porque assim, como eu falei, a forma clássica é essa, mas cada um trabalha de um jeito, né? E hoje tem as questões digitais, tem uma série de outras possibilidades. Então, qual que é a técnica que vocês usam e como que vocês trabalham essa parte da arte? Pode falar aí, Manu. Da arte você fala assim, o seu uso digital, o seu uso analógico? Tecnicamente, assim, pode ser até assim, que você já usou e agora você usa, o tipo de papel, se você usa nanquim, se você usa caneta, né? Você já falou do lápis azul que você gosta, é isso. Por exemplo, se eu for fazer uma página, né, no sistema bruto, né, que é o analógico, eu vou pegar lá uma página, uma folha. Primeiro eu já vou pegar uma folha mais ou menos grossa, né, de preferência sulfite, tá? E tem esse negócio do tamanho. Então, por exemplo, o tamanho padrão de folha é o tamanho A3, tá? Então, se você mesmo você não seguir as medidas ali, você tem que usar uma folha 3, porque tem uma medida exata que é do formato americano, que é o formato padrão, né? Que a maioria do mercado, tirando o europeu e o mangá, usa, né? Aí o que acontece? Se eu for fazer uma página, eu vou pegar essa folha e vou fazer já um contorno em volta dela, que é a sangria, né? O pessoal fala, né? E aí eu vou usar o lápis, o grafite azul, vou fazer o esboço todo, só uma construçãozinha mesmo, certo? Para depois arte finalizar. Como eu vou fazer
Por exemplo, se eu for fazer um desenho, só um desenho para um outro colega arte finalizar, eu já tenho que fazer um desenho mais trabalhado, né? Mas como eu já faço os dois processos, tanto o arte final, na verdade eu faço todos, né? Inclusive as cores. Mas, por exemplo, se eu vou fazer todo o processo, eu vou fazer primeiro o grafite azul e já vou arte finalizar na tinta mesmo. No digital eu faço assim, eu pego, faço todo esse processo, crio camadas, né? Aí tem a camada lá, que é essa camada azul, que é a construção da página. Só que eu andei reparando o seguinte, eu faço um desenho todo esculhambadão, que nem a gente tá falando negócio da letra de médico, cara, que só eu consigo entender aquilo lá. Aí o que eu faço primeiro? Eu faço o contorno de toda a página, assim, sabe? Só o contorninho mesmo do personagem. Aí depois eu apago aquele azul e venho com o azul de novo, finalizado, dando mais detalhes. E aí depois eu venho de novo com a arte final em cima para finalizar. Olha aqui, que doideira. Isso acabou funcionando para mim. E eu fiquei pensando outro dia, Fábio, que, por exemplo, se um dia eu pegar um projeto que eu preciso de um arte finalista, eu posso mandar para o cara essa página digital, só com o contorninho, né, e o restante em azul, e o cara arte finaliza lá. Você entendeu? Então, eu acabei que assim, o artista, ele se adapta em qualquer ambiente que ele está. Por isso que é importante o cara... Eu entendo, por exemplo, que tem artistas, como, pô, eu estava vendo sobre o Estevam Maroto, ele acha um sacrilégio trabalhar com computador. Mas, pô, o Moebius, que era um cara, né, totalmente clássico, não totalmente clássico, né, ele era bem doidão, assim. Mas ele acabou, no final da vida dele, ele partiu para o digital, mas também por uma questão que ele não estava enxergando direito e o digital ajudava ele. Mas, enfim, é isso aí. É isso aí. Eu já me perdi de novo aqui. A gente vai ter o programa... É muita coisa na cabeça. Ajuda aí. Tá bom. Foi bom. A gente vai falar um pouco de digital e coisa no próximo... Acho que no próximo programa a gente vai tratar melhor dessa coisa do digital e do manual, né? E aí a gente vai conseguir dar risada de algumas coisas, porque tem umas coisas que são realmente interessantes. São as coisas que são muito interessantes, né? Às vezes é uma disputa que eu acho que não precisa disputar, né? Eu acho que tem... Para concluir, assim, que eu acho que a gente se adapta a qualquer coisa. Você entendeu? Então, por exemplo, no digital, você vê como é que é. Acabou que eu tive que criar a minha própria técnica. Certo? Você segue lá as leis da física dos quadrinhos, não dá para fugir das leis da física dos quadrinhos, mas você adapta ali com você. Não quer dizer que, nossa, esse cara... Nada disso. É porque, assim, você tem que estar à vontade no dia a dia para fazer. Se aquilo funciona para você, manda bala. Portanto, é o resultado final. É isso. Nick? Então, cada livro é uma técnica diferente, né? A ideia da experimentação, para mim tem sido essa coisa. Eu estava lendo um livro hoje falando que o vocalista do Radiohead, o Tom York, fala que ele pega um instrumento novo para tentar tirar a música do instrumento, né? Porque a ideia é de você se mostrar, você se colocar em risco para espremer e tirar leite de pedra, né? Cada movimento uma coisa. No caso do lápis azul, digital, por exemplo, principalmente, quando eu fiz os detalhes, eu queria fazer todo o lápis azul digitalmente, né? Porque eu escaneei todo o meu thumbnail, ampliei para o tamanho, o formato que era do livro mesmo, coloquei em 600 dpi, e aí eu fui trabalhar a questão do lápis em cima novamente, e pensando que eu ia imprimir aquelas folhas, ia fazer arte final tradicional. Só que não deu tempo, cara. E não ia dar tempo, se eu tivesse impresso essas folhas, fosse fazer arte final manual mesmo, nanquim, não ia dar tempo, eu ia entregar em 2, 3 anos o livro. Eu falei, não, larga a mão. Aí eu comecei a fazer todo um processo digitalmente, até gravei alguns processos digitais de arte final, assim, no material. E na época, eu usava uma Intuos 3, né, uma mesa digitalizadora Intuos 3, e que eu tinha um jeito de trabalhar com ela. Aí no outro livro, eu já tinha comprado a Cintiq, e aí ele dá um salto
no traço totalmente diferente, assim. Parece que a sensibilidade do traço. Aí você fala, pô, eu não quero nem voltar para o lápis mais, né, cara? Mas mesmo assim, o lápis, ele te dá uma liberdade, o papel te dá uma liberdade que você não consegue encontrar no digital. Pode ser o que for, cara. Né? Eu não consegui encontrar ainda no digital essa liberdade que eu tenho no lápis, né? E eu consigo trabalhar com vários instrumentos, assim, para você encontrar uma solução de um detalhe. Tanto que, só que assim, meu problema é que, como eu sou ilustrador profissional, trabalho para a empresa, forneço meu trabalho, geralmente eu tenho que fazer muito rápido. Aí, quando eu paro para fazer o meu trabalho, né, a minha arte, vamos dizer assim, eu tenho a impressão de que se eu não fizer no mesmo ritmo do meu trabalho, eu estou negligenciando. E aí o trabalho não fica tão bom. E durante muito tempo, eu sofri, vamos dizer assim, com essa questão de, poxa, eu não posso acelerar, eu não posso fazer rápido, eu tenho que fazer meticulosamente o meu trabalho, né? Porque não tem volta, não tem correção, eu vou imprimir esse material. Então, eu sofria de ansiedade nesse processo de trabalho, sabe? Então, agora, por exemplo, eu vou arriscar fazer a arte digital e depois a arte no nanquim, porque são menos páginas. E eu não tenho um prazo, né? Vou fazer esse material sem prazo. Já quando a gente entrar, tiver que fazer o material do FIC, eu tenho um prazo grande também, muito maior que o FEMIC, né? Mas eu vou trabalhar no digital e vou fazer algumas páginas no tradicional, até porque a gente tinha conversado aquela vez, né, Fábio, de poder fazer umas exposições com material feito à mão também, né? Feito no lápis, no nanquim, para as pessoas verem, sentirem ali como é feito, né? Então, cada processo de arte final eu venho aprendendo com cada livro que eu faço, né? Mas o digital ele te dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo não é uma. Eu não me senti orgânico ainda a arte final que eu faço no digital. Porque não tem a tinta, não tem o cheiro de tinta, né? Não tem alguns sparks que você faz, assim, naquela explosão de tinta, misturar com tinta branca. Então, essa sujeira que faz na mão, eu não. Como é feito, é o meu trabalho, né? O meu trabalho artístico, eu gostaria que fosse mais sujo, vamos dizer assim, né? Para parecer que aquilo é mais orgânico. É por isso que eu estou indo para essa migração agora nesse próximo livro, né? Muito legal. Falando Então, o Vanik, só um pouquinho. Mas existem brushes que você consegue fazer isso no digital. Entendeu? Inclusive tem no método, porque assim, eu só faço arte final, pelo menos o contorno, assim, só no pincel. Só no pincel. Então, quando eu fui fazer arte final no digital, eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou simular aqui um pincel? Comecei a caçar brush, até que eu achei o mais próximo de um pincel. Inclusive, quando você dá um zoom nele assim, você passa assim o traço, parece que é aquele traço do pincel mesmo, né? Então, se você ficar nessa inquietude de não aceitar tudo que te dão ali, você na técnica digital, você encontra alguma coisa que não é o pincel, mas que chegue próximo disso. Por isso que eu estou falando da adaptação, né? Você tem que se adaptar e para poder chegar no que você gosta, no que você acha legal, né? Tem uma coisa que o Vanik falou que eu acho que eu vou comentar no final, porque eu acho que tem, além dessa coisa do poder simular, tem uma outra coisa, mas eu vou esperar a minha parte, porque aí fica mais dentro, porque senão o Anderson não fala. Fala, Anderson. As minhas tirinhas no começo eu fazia no lápis mesmo. Era no lápis, a arte final na caneta nanquim. Depois eu comecei, para acelerar o processo, né, agilizar um pouco o processo, comecei a trabalhar no digital. Eu também trabalho com ilustração da mesma forma que o Vanik, né? E tem aquela coisa, o digital ele tem a vantagem de você poder fazer o processo mais rápido, sem precisar estar com papel, com lápis. Sobre você falar que um é melhor que o outro, para mim não existe um melhor que o outro. São técnicas. Tanto o lápis quanto o digital são técnicas. Você só usa aquela técnica que mais se habilita aquele momento que você quer trabalhar. Às vezes você quer um processo mais rápido,
ou que você não vai ter aquele material à disposição, então o digital ele te ajuda muito. Eu gostaria de mostrar, mas talvez deixar para o próximo episódio, né? Não, mostra aí. Vamos ver se eu consigo mostrar por aqui. Ah, consigo. Vocês agora estão vendo minha tela aí? Uhum. Então, aqui é o processo de como que é as tirinhas do Perfect X. Se eu apagar aqui as camadas, você vai ver aqui o rascunho. Deixa eu ver se ele não está. Ele tem todo um rascunho dos traços, né, para sair de forma rápida. Uhum. Tudo no azul também, como o Emanuel falou, né? E depois eu vou passando para o traço mais forte. E aí encaixando o texto, encaixando os balões. Isso daqui ainda não é uma página finalizada, então ela ainda não tem o preto, né? Então, por enquanto, ela só está no azul para mostrar um pouco como que é o processo. Legal. Para Bom, aqui, só deu para mostrar um pouquinho, né? não, tá ótimo. O que eu entendo que o Vanik falou, que é o mesmo problema que o meu, Emanuel, é que assim, existe um tempo do brush e existe um tempo do pincel. São dois tempos totalmente diferentes. É lógico, se você acostumar, se você se adaptar, é uma ferramenta. É muito interessante, como vocês estão falando assim, de agilidade, uma série de coisas. Eu, por exemplo, quando fiz o infantil, eu preferi fazer o digital, né? Eu fiz no tablet. Eu achei que era mais dinâmico, era mais rápido. Eu tentei fazer com tinta e tal, não gostei do resultado. Eu queria fazer aquarela, não gostei do resultado. Fiz uns testes, não funcionou do jeito que eu queria. E aí, mas o meu trabalho autoral mesmo, aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto da tinta, eu gosto do cheiro, eu gosto da textura. E não é a textura só no sentido o rastro da textura, é a textura mesmo, é o volume da tinta, como o pincel consegue dar aquele acabamento. Então eu gosto muito disso e eu já tentei para o digital e para mim não funciona da mesma forma. A mistura da tinta, enquanto você está fazendo mesmo ali, você já está misturando tinta. Às vezes você está misturando tinta no próprio papel que você já está pintando, você já está misturando a tinta. Então eu uso muito espátula. Para mim ainda é um mistério assim, o digital. Não acho que é um demérito usar o digital nem nada disso, e a gente no próximo episódio vai falar mais aprofundado sobre isso. Mas é o que realmente eu me adapto e que realmente o meu trabalho funciona melhor. Até na aguada, né, que dá para você fazer né, se eu tentei fazer no digital, e aí para mim, né, ficou muito duro, né? E aí você faz um papel, você tem toda você perde porque assim, também no digital você tem uma limitação da expansão da tinta, e no papel não, quanto mais você molhar o papel, mais o negócio espalha, né? Então, eu não sei, eu gosto do ruído, eu gosto dessa coisa, né? Então, a minha arte, antes eu esboçava menos, mas conforme eu fui, porque meu processo foi, né, muito vindo da pintura, né? Ainda pinto, mas vindo da pintura os quadrinhos, e na pintura eu tenho uma liberdade maior de não ter algo objetivo, né? Eu posso ser extremamente subjetivo com o que eu estou mostrando ali. E nos quadrinhos é diferente. Então, eu passei a perceber que quanto mais esboços eu fizer, às vezes, como eu disse, eu faço vários esboços pequenos, mais toscos, mas meio que para encontrar ali a forma da expressão, e daqueles, né, 3, 4 esboços eu tiro um, que aí eu vou esboçar melhor, vou trabalhar melhor, vou entender melhor o que o personagem está reagindo, e aí sim eu vou para a tinta
né? E aí passei a usar a mesa de luz, que é uma coisa que fazia muito, mas muito tempo que eu não usava. E é divertido também, né? Você revisitar esses materiais que são mais clássicos e que às vezes você tinha deixado de lado, né? A mesa de luz é uma delas. É uma coisa que eu já tinha já. Nossa, fazia muito tempo que eu não usava a mesa de luz e eu achei muito divertido voltar para a mesa de luz. Um sonho meu é trabalhar com aerógrafo. Foi Eu legal. sempre vi vídeos, vi artistas trabalhando com aerógrafo. Um sonho meu é Nossa, um agência dia de publicidade, né, cara? O pessoal só trabalhava com aerógrafo já para fazer aqueles efeitos, né? Eu fui descobrir depois no Photoshop como dá para fazer aqueles mesmo efeitos. hoje tendo o Photoshop, que no Photoshop você consegue aquele resultado bem parecido, bem igual mesmo. Só É. que eu tenho vontade mesmo de pegar, me sujar da tinta, Não, misturar. mas é legal isso aí. É legal É, você querer investir nisso aí. Porque porque vai ver o seu subconsciente artístico mesmo, sabe? Te incentivando a crescer como profissional. Porque, que nem, por exemplo, uma coisa que eu constatei é que você não pode ficar sem praticar. É como você esquecer de andar de bicicleta, você parar de andar de bicicleta, entendeu? Então, digamos assim que o analógico você não pode deixar de fazer. Você tem que estar sempre sujando a mão ali, porque não que o digital você desaprende alguma coisa, muito pelo contrário. Até porque eu falei essa questão de você se adaptar, né? Mas uma coisa que eu estava pensando também é o seguinte: ó, se você vai fazer o processo analógico, o Conan? Ah, sim. Se você vai fazer o processo analógico, você seguir todas as etapas, cara, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um scanner legal, você entendeu? Para você depois digitalizar. E se você for fazendo um A3, tem que ser um scanner A3. Então, por causa dessas dificuldades, né? E, tipo assim, falta de grana, eu fico imaginando, o dia que eu tiver recurso, cara, eu vou comprar um baita de um scanner, vou comprar uma baita de uma impressora. Para quê? Para poder ter toda a possibilidade da produção ali. Então, outro dia o Fábio mesmo entrou em contato comigo e falou: Manuel, onde que eu posso digitalizar umas páginas? Eu falei: não, Fábio, você entrou em contato comigo? Você veio perguntar? Aí você até perguntou lá da Gráfica Pex, né? Eu falei: cara, corre lá que os caras você vai conseguir digitalizar. Então, tem todos esses detratores que, às vezes, te deixa assim, meio assim, mal acostumado lá no digital. E o tempo também, que nem o Varenque falou, né? Que nem essa edição do FEMIC, né? Você vai fazer, né, Varenque? Tem prazo, então quer dizer, você acaba indo pelo jeito mais prático, né? Uhum. Só um adendo, interessante isso que ele falou, porque assim, a gente acaba sendo impulsionado a acelerar, né? Porque, tem prazo e tudo mais. E essa questão do formato que o Manuel falou também, formato A3, A4, né? Tem cliente que até hoje ainda fala, eu preciso de uma arte tamanho A4. Eu falei, bicho, é digital, não tem mais esse negócio de tamanho A4. É assim, né? É porque é como se ela quisesse pagar só pelo formato A4. Eu falei, não, eu vou fazer um trabalho, você vai imprimir o tamanho que você quiser, né? Então, assim, até um tempo atrás eu ainda ouvia isso no orçamento, pedia um orçamento assim, olha, é um desenho, e é aquela coisa, um desenho simples, né? Sempre assim, né? Um desenho simples, formato A3, tal. Beleza, meu desenho simples que eu demorei 38 anos para aprender, meu querido, é esse que é o valor, né? Não há, né? Você pega o Bill Excelente Watson. resposta essa. Você pega o Bill Watson do Calvin e Haroldo. É a simplicidade, só que ou ela é, né? A simplicidade, mas é uma simplicidade com Nossa, um grau de que acerto traça, né? que você fala, mano, tipo, Sim, não é simples. não é Não é simples. simples. Eu tive uma aula de aquarela na Quanta, a Quanta Academia de Artes, eu tive uma aula de aquarela lá, e tinha um aquarelista que ele tem a arte dele tá na capa daquele canson de aquarela 300 gramas, assim, a arte dele tá lá. E aí ele ensinando a gente a técnica dele lá na Quanta e tal, e aí perguntaram para ele, quanto que você cobra tal? Ele disse que ele demorou uns 5 minutos para fazer uma aquarela, cobrou lá o valor dele, né? Mas você vai me cobrar isso tudo por 5 minutos? Eu falei, não. Ele falou, não, são 54 anos, tantos meses e tantos dias que eu estou fazendo essa arte aqui. É isso.
Gente, eu vou juntar dois. A gente está falando bastante, o que é muito legal, não é para falar menos que isso, é que a gente tem muito tópico. E eu queria juntar dois temas, que é balonar, né, fazer os balões, o texto, com a correção ortográfica, porque aí a gente mata meio que as duas coisas, né? Então, o jeito tradicional é o manual, porque não tinha computador na época que começou a fazer os quadrinhos, todo mundo escrevia à mão. Depois, com o advento do digital, né, as fontes, né, até o Vanik falou no programa passado sobre a Lula Comics, como que é o nome? Lula Borges. Lula Borges. E aí tem a correção ortográfica, né, que é aquela coisa, né, a gente escreve, comete erros, né, vírgula, acento, uma série de coisas, muitas vezes pela pressa de escrever, ou mesmo porque você escreveu um texto e releu o texto, você geralmente não pega, né? Você está viciado já naquela leitura, e para você tá ok. Então, eu gosto sempre de trabalhar com uma pessoa que... Eu já vou falar um pouquinho do meu processo, porque aí não falo no final. Fico falando duas vezes. Eu gosto de uma pessoa que trabalha a correção ortográfica, que já também tem uma experiência em preparação de texto. E é aquilo que eu falei no programa passado, né? Preparação de texto é essa pessoa que ela manja muito de linguagem, ela sabe... Assim, isso com o meu trabalho, porque ele tem eu busco uma coisa literária dentro do meu trabalho. Isso não é uma obrigação para ninguém. Numa charge, por exemplo, você não precisa disso, né? Numa tirinha, e às vezes até numa aventura como a do Emanuel, você não precisa de um apurado tão grande assim, porque é outro tipo de história, né? É outro tipo de movimento. Depende do texto também, né? Eu coloco uns textos complexos lá. Não, também, com certeza. E aí essa pessoa que tem um conhecimento maior de linguagem, ela vai, além de fazer a correção ortográfica, e assim, isso eu estou falando da gente independente, porque se você vai para uma editora, por exemplo, a editora Mino, né, que é uma editora nacional muito legal, eles têm uma regra lá que o preparador de texto não é a mesma pessoa que faz a correção ortográfica, são duas pessoas diferentes. Porque eles acreditam que há um conflito ali, dessa coisa mesmo que eu falei, de ficar relendo o texto e você meio que viciar no texto, né? Mas a gente que é independente não dá para ficar tendo um mar de pessoas trabalhando. Não tem esse luxo, né? Mas assim, então para mim é muito interessante. E eu percebo que a quantidade, às vezes, de erro, concordância, às vezes até uma palavra que você joga ali e a pessoa fala, ó, conhecendo já o seu texto, os seus textos anteriores, a pessoa fala, olha, eu acho que essa formulação de frase, vamos dizer assim, ela está mais condizente com o que você habitualmente escreve, o que você acha, né? Ele nunca vai impor para você, ele sempre vai, a não ser que for erro gramatical mesmo, acento, vírgula, tal, né? Mas se for uma construção que ele acha que fica mais bonito, a forma de leitura, ele vai te sugerir e vai de você também falar, não, eu gostei mais daquela forma, né? Ou não, realmente o que você falou aqui. No Onírica tem uma frase que eu escrevi e a pessoa da preparação de texto questionou, né? E a gente começou a elaborar juntos, assim, tipo, tá, e como que a gente substitui isso? E aí foi um debate lá de uma semana para a gente chegar numa frase, mas foi legal, porque eu acho que essa frase ela deu uma dupla interpretação, né? E eu adoro essa coisa da língua portuguesa dar esse sentido e tal. Então meu trabalho é mais ou menos assim. E aí eu gosto de escrever à mão, né? Eu gosto de escrever à mão. Eu faço no digital primeiro só para entender o espaço ali que eu vou usar, de quantidade de palavras e de massa de texto, né? Onde vai estar o balão. E depois eu imprimo aquilo e usando aquela massa de texto eu venho escrevendo com a minha própria letra, porque eu acho que como eu faço a pintura, né? Acho que tacar lá o digital ele vai ficar meio durão, que é diferente de um nanquim ou de uma série de quadrinhos de super-herói que, além da pressa e tal, eu acho que tem umas fontes que combinam, que eu acho que é legal. No meu trabalho, eu acho Você que faz também... seu próprio letramento. Você faz as próprias letras do balão. Você faz a moda antiga mesmo. Isso, Não é uma fonte digital que você coloca lá. Isso, porque eu acho que não combina, porque ficaria estranho uma arte pintada e tacar lá um digital.
né? Eu acho que, por exemplo, uma HQ de aventura, eu acho que numa HQ de aventura cabe, porque eu acho que tem muitas fontes que combinam, né? No meu caso, eu acho que as fontes não achei uma fonte que combina, então eu prefiro ir lá e gastar lá uma semaninha trabalhando nisso, me desgastar um pouquinho mais, mas ter um final que eu vou olhar e falar com orgulho, sabe? Aquele negócio que você olha, que legal. Trabalhei pra caramba, mas ficou legal. Pode falar, Emanuel, aqui como que você trabalha essa coisa do texto e da correção ortográfica. Então, isso aí sempre foi um desafio, né? Porque eu sempre fiz a questão da arte em si, processo de colorir, fazer a página, criar o roteiro e tudo mais. E aí, esse negócio do balão, né? Isso aí tem que ter uma harmonia violenta numa história em quadrinho, né? A começar por alguns princípios básicos ali, né? Você tem que centralizar o texto no balão, né? Não pode ser aquela coisa assim ao acaso ali. Tem todo um padrão que se segue para, visualmente, na hora de ler, o leitor, né, achar interessante também. E tem esse lance de você enxugar o texto para não ficar aquela coisa assim, sabe? A não ser, é claro, que precise, né, de determinado texto. Mas, por exemplo, como eu faço o processo do desenho primeiro, tudo, e depois eu vou fazer essa questão do balão, eu comecei a meio que encontrar algumas coisas assim, não sei se dificuldades, mas para poder me adaptar. Então, por exemplo, a partir de agora, assim, eu quero, tanto que nessa edição do Lazarus, eu contratei uma pessoa para, já está mais ou menos conversado, né, para poder fazer essa questão do letra. Ele vai fazer as letras, né? Ele vai fazer as letras e vai colocar o balão. Ele vai fazer todo esse processo. Então, eu quero poder contar com essas pessoas para poder fazer das minhas próximas edições, para poder contratar. Até porque é legal você ter essa visão, né? Que nem o Fábio falou, que ele está tendo esse feedback dessa pessoa que você também contratou, né, Fábio, para poder fazer essa parte editorial para você, né? Se pode dizer assim. Então, eu acho legal ter outra mão também lá na edição. Mas, falando da minha técnica, eu estou fazendo assim. Quando eu faço a página toda, pelo menos a onomatopeia eu faço. São aqueles sons, né? De pá, de porrada, aquele negócio. Pelo menos aquilo lá eu faço. Sabe? Eu tento fazer no meu traço ali, para ficar aquela coisa meio artesanal, assim, também. Você entendeu? Mas o balão e o texto em si, eu não faço muito questão de fazer, não. Pode ser uma fonte que o padrão que todo mundo usa aí, né? Se bem que eu já vi, por exemplo, em edições que você citou esse lance do Ogiva, né? Inclusive tem lá um programa que o pessoal do POC Nanquim, até se o pessoal que está assistindo a gente quiser pesquisar, tem um programa lá que fala só sobre isso, né, Fábio? Só sobre esse processo de balão e tudo mais, que eles trabalham com um cara lá que é o cara mais foda que existe no mercado, que é o Ariol, né? O cara realmente é bom mesmo, dá para perceber que o cara é bom. Então, por exemplo, tem uma fonte lá que não poderia ser, que nem é o esquema do Fábio, inclusive, né? Tem que ser uma fonte mais artística, para poder encaixar. E se você coloca uma fonte pronta ali, na hora você vai perceber esse contraste, né? Então, para você ver que mesmo a tecnologia está tendo super avançada hoje em dia, ainda existe o papel do letrista. Tipo, o cara não faz assim direto ali no coisa, mas ainda faz de forma digital agora. Você entendeu? Então, existem uma porrada, inclusive, no mercado, e eu tive a sorte de encontrar esse cara, para poder fazer esse processo. E é um processo assim que eu acho fundamental, né, cara? Assim, digamos, sei lá, 30%, 40% da edição. Senão, se um texto, dependendo do texto ali, ele fode tudo com o trabalho, né? Olha eu falando palavrão aqui e nem poderia, né? Nesse horário. Tudo bem. Tudo bem. Não tem horário, na real. Cada um assiste a hora que quer. Vanik? O meu material, como foi nesses primeiros totalmente digital, eu usei o baloneamento, mas assim, eu não quis usar aquele estilo de baloneamento que é pegar
a, o ícone lá do Photoshop, abrir ele e fazer o rabichinho, né? O que realmente aí eu comecei a fazer o balão, como eu comecei a estudar sobre a função do balão, isso é, né, na questão da semiótica, e ele funciona, o balão ele vem da fumaça da boca, né? E lá nos italianos chamam de fumetti, né? Fumetti, a fumaça da boca. Eu pensei, pô, eu podia fazer uma fumacinha ao invés de um balão, aí eu fazer aquele traço mais sinuoso, né? Mais sensual, e fazer como se fosse uma fumaça. Eu comecei a estudar isso, né? E assim, mesmo tentando fazer essa coisa mais orgânica, o digital ainda estava endurecido ainda nessa questão do digital, né? Mas eu fiz lá, tá lá nos dois livros, né? Eu fiz essa meio que essa fumacinha, né? Fiz um traço mais sinuoso, né? Tem um artista que eu acompanho, que são dois mineiros que eu acompanho, que eles fizeram o primeiro quadrinho que saiu no Catarse deles, se lembra? Eu esqueci o nome agora. Que o guri tem um buraco na barriga, assim, eu esqueci o nome dele. Uhum. Então, Acho que eles fazem um balãozinho que sai de dentro da boca da personagem, assim. Eu acho aquilo louco, cara. Tipo, é uma coragem de você fazer isso, né? O quadrinho, o traço, o rabicho do quadrinho sai de dentro da boca da personagem, faz umas voltas, assim, sabe? Eu acho bem interessante o jeito que eles trabalham, né? Eu falei, poxa, legal isso. Aí eu comecei a estudar o melhor jeito para mim, né? Porque como eu não gostava tanto do processo, deles, apesar de achar arriscado, eu gostei da ideia da questão da sinuosidade, né? E eu, como acompanho muito o trabalho do Craig Thompson, por causa do Habibs, do Detalhes, do Retalhos dele, e aí saiu uma outra edição de um livro dele recente agora também, que tem ele tem um traço bem sinuoso assim no balão, e a fonte, que é manual, né? A fonte dele ele faz com pincel, né? A fonte dele é totalmente dele mesmo. Aquilo é muito bonito o jeito que ele faz, né? E totalmente sensual também, né? Tem um gestual dele muito bom. Eu comecei a acompanhar me inspirar nesse processo de fazer esse balão mais sinuoso e aí trabalhar com o texto. E na hora da preparação do texto, eu penei muito, né? Porque eu nunca tinha feito um gibi, um quadrinho. Penei muito. Eu passei por várias pessoas que trabalharam o texto para mim, pediram para tirar texto, diminuir texto, né? Várias pessoas leram os livros, várias pessoas mesmo. Isso é legal de contar com pessoas que possam ler o livro, né? Tiveram a disponibilidade de ler 200 páginas, né, cara? Pô, é brincadeira. O cara pediu um favor, ainda tem que favor de 200 páginas, né? E aí leram o texto, tiraram e me ajudaram a editar o livro, né? Mas depois disso tem que passar pelo último olhar, que é o olhar de você agora, poxa, o que que eu posso melhorar nesse texto meu? Porque o que tiraram daqui, não tem mais o que tirar, né? E teve vezes que eu tive que tirar balão, deixar só a imagem mesmo, né? Tirar balão, poxa, eu estou sendo redundante e não sabia. Então, essa coisa de você também ir lapidando o seu trabalho até o fim. Até onde não dá mais, eu fui lapidando, né? Na parte da edição. E como eu trabalho com a questão do livro, aí eu tenho que ir atrás do ISBN, eu não sei se você vai falar essa parte também aí, ir atrás de várias depende. coisas também, né? Então, assim, mas basicamente é isso. E é totalmente digital. Então, eu quero migrar agora para essa questão do analógico, né? Vocês dois falaram uma coisa muito legal antes de passar para o Anderson, que assim, o texto, né, o balão, ele é uma massa de imagem, né? E tem artista de quadrinho que ele entende que o texto de quadrinho, ele também é um desenho, né? O balão também é um desenho. Então, essa coisa, por exemplo, do rabicho sinuoso, por exemplo, né? O Sergio Topi, que é um italiano, né? O mestre dos quadrinhos italianos, ele tem muito essa coisa do sinuoso. E ele tem uma outra coisa que é os balões dele, ou as caixas de texto, eles combinam perfeitamente com a diagramação da página. Assim, é impressionante como harmoniza, né? Que é uma coisa que eu tenho buscado, que eu tenho estudado e perseguido, né? Que eu acredito nessa coisa de perseguir aquele ideal, né? Perseguir o ideal de que esse balão porque tem balão que às vezes ele briga, né, com a página, né? E ele sempre prezou com essa coisa. Então até essa sinuosidade que ele faz, né? E a outra coisa é a quantidade que tem hoje
de balões diferentes, né? Então tem esse que você falou que o cara sai da boca, diretamente da boca. Tem um que é só um tracinho. O cara não faz balão, ele faz só um tracinho. E aí já identifica, né? Tem esse que faz com sinuoso. Tem um que faz escuro. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades, né, gráficas, e eu acho que é isso que a gente está conversando aqui. O que melhor se adapta à história que você está contando, o que melhor se adapta ao seu traço, o que melhor se adapta àquilo que você está propondo, né? Porque às vezes também a fonte também pode contar a história, né? Ela pode ser um determinador ali, né? Por exemplo, no quadrinho novo eu tenho 3 fontes diferentes. Uma é para o narrador, que é o prédio. Um é para todas as pessoas que estão falando. E o outro é para a personagem principal, que ela só vive no passado, porque ela já faleceu, né? Então tem uma fonte especial para ela. E os balões também. O balão que é dela é aquarelado. Como o passado ele é em aguada, o balão dela é em aguada, né? Que é justamente para identificar a caixa de texto do narrador, que é um prédio, então não tem o rabicho, né? É uma caixa de texto, é da cor do prédio, né? Então esses cuidados que a gente vai aprendendo a cuidar, né? Não é uma coisa que a gente nasce, tipo, o primeiro quadrinho, geralmente você não pensa essas coisas. E aí você vai amadurecendo e você vai percebendo também com a leitura, que é outra coisa que a gente falou, talvez pouco aqui, que é quadrinista tem que ler quadrinhos, né, cara? Não adianta você querer ser quadrinista e assistir filme da Marvel no cinema só, ou no Disney Plus, né? Você precisa ler quadrinhos e você precisa ler a maior quantidade de diversidade possível, porque é ali que você vai catar as coisas diferentes, perceber nuances, perceber coisas que... e eu percebo isso em nós todos aqui, essa busca também por uma leitura que não fique lá estagnado só naquele padrão já estabelecido, porque o padrão ele tem muito a ver com aquilo que vocês falaram da pressa, né? Precisa terminar, né? Quadrinho de herói, precisa 22 páginas, um mês, tarará, tarará. Então tem pouca oportunidade do cara explorar esse lado mais artístico, do balão, da caixa de texto e tal, né? E aí agora eu queria passar para o Anderson, como que ele resolve essa parte. Bom, o balão, por enquanto, atualmente eu estou usando uma versão do aplicativo mesmo. Eu trabalho as minhas tirinhas no ClickPaint Studio e aí o balão, eu uso o balão na versão do aplicativo. Eu já trabalhei antes tentando desenhar ele em outro aplicativo ou tentar desenhar à mão, não estava acertando, né? Então, por causa da tirinha, como é coisa rápida, eu uso sim. Mas igual o Vanik falou, quando são as onomatopeias, eu faço questão de fazer à mão. Porque às vezes eu quero fazer com que a onomatopeia seja como um personagem dentro da página. Um detalhe a mais dentro da página que, tipo, aquela corrida, o barulho, uma explosão, e daí aquilo seja um objeto a mais. Sobre isso que você estava falando, dos formatos, eu já percebi isso. Por exemplo, aquele Livros da Magia, aquela edição especial do Livros da Magia, eu acho muito interessante porque cada fase daquele quadrinho é trabalhado com fontes diferentes. Tem uma parte assim que agora eu não lembro qual que era o personagem, que eles tratavam de um personagem histórico naquele trecho, que seria bem no comecinho, e aí a página é como se fosse uma parede, né, de pedra, e daí é como se as letras fossem gravadas. O texto todo que você está lendo daquela página, ela está gravada na parede. E aquilo eu achei muito interessante, sim. É igual o Will Eisner, né, cara? O Will Eisner Sim. desenhava as fontes, né? Você vê no Spirit, por exemplo, cada começo de história, o nome do Spirit estava de alguma forma, né, no contexto da página, né? E assim, o cara deixou um legado gigantesco que é estudado até hoje nas universidades, em qualquer lugar. Assim, cara, quer estudar quadrinho? Vai ler o Will Eisner, ver o que o cara fazia lá, os recursos que ele tinha, né? E o cara foi um grande empreendedor dos quadrinhos, né, cara? Verdade. Ó, eu queria mostrar aqui
eu fiz aqui o rabisco para vocês entenderem. Por exemplo, na hora que está aparecendo aí, Sim, a tela principal, sim. ó, na hora que, por exemplo, aqui no caso o personagem está apontando para um personagem, certo? E o outro responde, e a fala desse personagem tampa o outro personagem. Então, o balão ele tem que ter harmonia na história. Então, tem que tomar cuidado para você não tampar algo que vai destruir a narrativa, vai fazer com que você não entenda. Então, achei importante ressaltar isso aqui, que você tem que ter essa harmonia, né? Por exemplo, quando você é o desenhista que está fazendo, tudo bem, você sabe onde que não pode colocar o balão. Mas se outra pessoa faz, que já aconteceu, eu vou contratar outra pessoa, a pessoa fala, colocou o balão bem em cima lá de uma galera lá. E, pô, era só sacar, né? Então, tipo, você tem que ter esse cuidado. É o que você falou da harmonia, né? Que o balão tem com a página. Então, eu estou falando isso porque esse lance meio teórico, porque as pessoas estão assistindo e o cara já pode pegar um toque aqui, né? Para quando ele for fazer o trabalho dele. Sim. Eu vou falar agora, a gente fala agora de capa, e aí depois eu vou fazer um apanhado do restante, que é a parte mais gráfica e tal, porque a gente meio que já deu uma passada, não tem muito problema, mas também não vamos estender para 2 horas de programas, porque ninguém aguenta a gente falando tanto tempo assim, num programa só. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, né, sobre a capa, como que vocês trabalham, assim, né? Se a capa já surge no primeiro momento da ideia do quadrinho, se vocês esperam terminar o quadrinho, se vocês preferem capas mais impactantes, né, na questão dos personagens, enfim, o que vocês buscam na criação de uma capa? E em qual momento essa capa surge para vocês? Ou, enfim, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Manuel? Então, o que acontece? Outro dia até a gente estava falando sobre isso. Eu não sei se quem comentou aí falou que começava pela capa, né? Começava pela capa. E eu até não falei que fazia esse processo, mas acabou que combina muito com o meu processo também. Porque, assim, a capa, ela é a divulgação do trabalho, certo? Ainda mais que hoje em dia a gente tem como divulgar o nosso próprio trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, não necessariamente, né, nessa ordem, mas é legal mesmo você fazer a capa. Ou o mais rápido possível. Por quê? Porque essa capa já vai começar a divulgar a sua edição, o seu trabalho. Então, por isso que o pessoal fala, né, que a capa vende, não sei o quê, que você tem que tomar muito cuidado, né? Então, o que eu faço? Falando de maneira prática, eu coloco aqui, até fiz aqui uma ilustração aqui, ó. Aqui eu coloco o título, né, do meu personagem, o Lazarus Hunter. E na hora de criar a capa, eu já coloco essas coisas aqui, né? Que hoje em dia no digital tem esse negócio de layer. Eu já vou desenhar no layer de baixo e coloco todos esses elementos já na arte. Então o título já fica aqui em cima, a logomarca aqui do Redação Comics fica do lado. Então eu tenho essa área aqui principal para fazer. E uma dica boa também é você concentrar a arte, você tentar colocar ela um pouco para baixo. Por exemplo, aqui a página inteira, tentar deixar um baita de um espaço aqui em cima para você poder colocar esses títulos mesmo, que é o título, né, o título principal e as outras chamadas também. Então, por isso, se você reparar naquelas capas clássicas antigas, você pode reparar que sempre tinha um céu assim enorme, assim, que isso aqui era proposital mesmo, para o cara poder colocar, né, logomarca da história e tudo mais. Então tudo isso aí é pensado, né? Digamos que a capa ela tem esses processos aí para, porque senão depois você fez a arte não tem mais como, né, você coloca toda a cena principal em cima, aí você vai ter que colocar o título embaixo, né? Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. É assim que eu faço. Nick? Sim, eu faço igual o Manuel, que a ideia
parece que você já quer a edição já está pronta já, né? Tipo, putz, eu vou mentalizar o meu livro pronto já. Realmente dá um gás a mais a vontade de ter realmente o material pronto. E igual, por exemplo, o pessoal do Maurício de Souza, né, daquelas Graphic MSP, eles lançam a capa teaser primeiro, né? Que é a capa só para introduzir os personagens e quem vai ser lá o artista da vez, né? Mas a capa realmente é outra coisa quando sai, né? Então, assim, é interessante essa questão de você, estou trabalhando nesse material aqui, daí, pã, esse aqui é o teaser, mas talvez não seja a capa que vai ser realmente, né? Então, eu trabalho com essa ideia traz primeiro os personagens, quem são os personagens? Aí eu vou criar o roteiro, e a partir do roteiro vamos criar toda a história, e aí no final a gente dá um tapa para terminar mesmo a capa, né? Vai para outra coisa muitas vezes, né? Uhum. Anderson? Bom, o meu, na verdade, é um site, né? Então ele ainda não tem uma capa. Tem a capa da edição zero, que foi uma primeira ilustração que eu fiz do personagem em aquarela. Eu achei bem legal. Na hora que fui fazer a edição zero, falei, a capa tem que ser essa. Mas em breve eu vou ter que pensar numa capa também. Embora o site também tenha, né? Tô trabalhando agora uma nova versão dos quadrinhos do Perfect X para lançar uma publicação, então eu já começo a pensar numa capa, ainda não pensei nela primeiro, porque eu estou retrabalhando os quadrinhos, né? Mas assim, eu acho interessante essa ideia de criar tipo uma capa teaser. Ela serve assim para te dar aquela empolgação. Tu fala assim, ó, eu criei uma capa, isso daqui tá legal, agora é bom colocar a história aqui, né? Então vamos criar a história que essa capa traz pra gente. Legal. Meu processo é um pouco diferente. Eu só consigo entender a capa depois que eu já ou terminei a história, eu já sei pelo menos para onde que a história está caminhando. E eu falo isso porque as minhas histórias, eu geralmente, mesmo tendo o roteiro e tal, eu só sei para onde elas realmente vão, né, depois de muito processo, né? Eu já estou fazendo há algum tempo, então muitas coisas mudam no meio do caminho. Às vezes não é o jeito que eu imaginei no começo, e tal. E aí eu penso que a capa precisa ser como se fosse um resumo daquilo que você está apresentando para o leitor, né? Eu acredito um pouco nisso. Esse quadrinho novo que eu estou fazendo é um dos únicos que a capa foi a primeira coisa que eu imaginei, mas porque eu já tinha lido muito livro sobre que é uma personalidade, né? Como é uma pessoa que existiu e tal. Eu já li muito sobre ela, fiquei lá lendo durante, sei lá, 3 meses, vários e vários, vários livros, procurando muito sobre a vida dela, vendo as telas e tudo mais. Então, meio que me surgiu muito porque eu já sabia quem era a personagem e o que ela tinha para apresentar, né? Então, eu até tinha mostrado para uma amiga e aí ela falou assim, você vai mudar a capa? Porque eu lembro que você colocou no Instagram, eu não tinha colocado no Instagram, eu tinha mostrado para ela e ela achou que eu tinha colocado e tirado do Instagram porque não era mais a capa, né? E aí eu falei, não é a mesma capa, eu só não postei ainda porque eu acho que não é o momento. Para mim, né? Tipo, a minha forma de divulgação, eu penso ela de forma diferente. Não que ela seja oposta de vocês, ela só é um outro caminho. E, inclusive essa coisa do título, né? Com essa coisa de ter as graphic novels, esses novos jeitos novos não, né? Porque o Eternauta, por exemplo, que eu tenho aqui do Breccia, o título é embaixo, né? Ele não é em cima. Então o desenho está em Mas não cima e o existe título está padrão, né? embaixo. Mas assim, eu acho assim, se você gosta de um padrão e funciona, né? No seu caso, eu acho que pro Lázaro, eu acho que ele funciona muito o negócio do padrão. Como é uma coisa que é seriada, o cara bate o olho e já reconhece e já faz a leitura, né? Porque a sua capa é isso, né? É a venda direta, né? É o que você está apresentando de pronto pro cara. Então, toda vez que o cara vê aquilo lá, ele vai falar, é o Lázaro Hunter do Emanuel, né? Ele isso já vai trazer para ele uma memória, né? Uma graphic novel que você tem história fechada, e tal, eu acho que aí você pode explorar ou não também, se você quiser colocar o título em cima, nada impede. Mas curiosamente, todos os meus títulos foram em cima, eu gosto do título em cima, mas curiosamente esse último quadrinho também o título é embaixo,
Porque a diagramação que eu pensei para a capa, a arte que está contida, ele cabe perfeitamente embaixo. E ele coube como uma espécie de um selo, assim, né? Aí quando eu divulgar nas redes, aí vocês vão ver o que eu estou falando, que eu não consigo explicar e eu não posso mostrar por questões de contrato, como é FMI, que tem todo um imbróglio. Então, mas aí no caso, por exemplo, eu acho assim, que você não pode ficar limitado a esse padrão, porque às vezes você tem que ser criativo. Então, às vezes você quer passar uma proposta, a capa quer passar uma proposta, então se o título tiver que ficar embaixo, ok. O que não pode sair é a capa sem título. Tem que sair o título ali. Mesmo porque o Vanik citou o Will Eisner, né? Então ele fazia o título ali e vindo pelo esgoto, assim, ó, Spirit. Vinha pelo esgoto. Tá? E ia no ralo. Então, quer dizer, muito... justamente para você não ficar naquela coisinha... Esse quadrinho Sim. não tem título na capa. Na verdade, ele tem um relevo. O título é um relevo. Mal você consegue... É bem europeu mesmo. Bem a linha europeu, né? Os caras... Eles são outro... Eles não ficam limitados, esse padrãozinho, não sei o quê. Uhum. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Que aconteceu nessa edição do Lázaro. Que eu tô fazendo. A princípio eu fiz uma capa, que pode-se dizer que é esse teaser que o Vanik falou aí. Cara, depois, e agora? Isso eu fiz ano passado, sabe? E agora que a coisa já está perto de já acontecer, né, ainda falta um tempinho ainda. Mas assim, eu fui lá, eu já estava enjoado daquela capa que eu fiz. Mas para mim, sabe? Aquilo já não estava me dando mais. Eu falei, cara, eu preciso fazer outra capa. Eu fui lá e já fiz outra capa. E aí eu fiquei pensando nesse lance que o Vanik falou aí, né? De você fazer um teaser. Isso aí faz muito sentido, cara. É claro que não é todas as editoras que fazem isso, né? O próprio Pipoca Nanquim, ele já vende a capa ali e acabou. Vai ser aquela capa oficial, né? É um lance editorial de vender e tal. Não sei se... Mas é que tá, não existe um padrão, né, cara? Os caras funcionam, né? Os caras funcionam. Mas, assim, aconteceu isso comigo, né? Eu queria dividir com vocês. Eu fiz uma capa, ficou legal a capa pra caramba. Inclusive, eu acho que ela é até mais a proposta, mas eu ficava com essa outra arte que eu bolei, assim, na cabeça, falei, não, cara, vai lá e faz essa. Você entendeu? Inclusive, ela ficou mais abstrata, assim, ficou um lance bem diferente, assim, do que eu tô acostumado a fazer, cara. Uhum. E aí, aconteceu isso aí comigo, assim. Tem uma editora que ela fala assim que o autor dessa editora, ele pode, né, dar pitaco na história inteira, né? Tem a edição, então, né, tem a briga editorial que você tem com o editor, que é normal e tal, mas na capa, porque a visão é essa visão que você falou, Emanuel, uma visão de venda, né? Sua capa, ela precisa conquistar o leitor, que é a primeira coisa que o cara vai enxergar, né? Eu fiz um curso de edição, e aí foi engraçado, porque é uma edição de livro geral, né? De forma geral. E aí o cara tava falando, né? Ele é da editora Lote 42, que tem um trabalho editorial muito interessante, diferenciado. Cada livro deles tem uma coisa diferente. Tem um livro de haikai, poesia japonesa deles, que tem o cabelo de uma japonesa que faz aquele fio que divide o livro, sabe? Aquele que você marca a página. Eles têm umas maluquices muito, muito legais, assim. E aí ele tava falando que a capa é o principal veículo de divulgação do seu trabalho, porque é ela que vai vender. né, estampar ali o negócio. E aí tinha um menino que era de poesia lá, e o menino tava puto com ele. Não, mas o importante é o que tá dentro, é o conteúdo. E aí, assim, lógico que o conteúdo também romântica é demais. né? Deixa romântica, né? Exatamente. E aí não adiantava, a gente tentava explicar, ele falou, não, mas o cara não tá falando que o seu conteúdo não é importante. Ele tá falando que no meio de um mar, né? Como que sua publicação vai chamar a atenção de alguém que queira ler a sua poesia, né? Inclusive, a capa da sua poesia precisa, de alguma forma, remeter que é um livro de poesia, né? Não é um livro de quadrinho, né? Não é um livro de romance, né? Então, são esses estabelecimentos que você faz. Mas, assim, o cara saiu do curso puto, cara, e ele não aceitou que a capa era Um dia a ficha cai. Um dia a ficha cai. Determinante, e eu achei engraçado essa situação. Pois não é à toa o seguinte, que as capas, elas são
quando o livro é reimpresso, os caras fazem outras capas, chamam outros artistas. O Harry Potter, por exemplo, aí cada edição tem um artista diferente, cara. É reedição atrás de reedição, cara. É isso mesmo. Tem a editora nova aí, Antofágica, que eles só lançam clássicos, né? O Machado de Assis, enfim, só clássicos. Gringos também, Tolstói lançaram recentemente, e todo o projeto gráfico também tem esse cuidado de uma capa moderna, né? E os caras estão vendendo pra caramba, né? Porque, querendo ou não, eu gosto de ter um produto legal na minha casa, né? E eu acho que isso não sou só eu, todo mundo, né? Quando compra alguma coisa, quer uma coisa de qualidade, bem feitinha, né? Enfim, que você consiga colocar na sua estante com prazer, né? E tal. A gente tinha ainda a parte gráfica toda para falar, a gente já falou bastante aqui. Então eu queria combinar com vocês de um outro momento, depois que acabar essa série de vídeos, né? Que são 5, a gente está no terceiro, tem mais 2 vídeos. A gente voltar nisso daí para falar dessa parte mais gráfica, né, assim que a gente terminar tudo, até porque a gente está combinando aí de talvez essa série de vídeos não terminarem no 5º vídeo. A gente gostou bastante do formato, então fica aqui um spoiler aqui que a gente está aí bolando aí uma continuidade, né? E é legal que é um projeto que foi aprovado por um edital e nos deu essa ferramenta que a gente talvez não tivesse pensado se não tivesse, né, feito esse projeto. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença de todo mundo que está aí assistindo a gente e convidar vocês para assistir os vídeos anteriores e os próximos vídeos e esse spoiler que a gente está dando aí de uma volta futura aí com vídeos semanais e tudo mais. Beleza? Bacana. Então, tchau para todo mundo aí. Até mais. Abraço.